Hoje é Natal. E meu texto é Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5. O tema de hoje à noite é: a razão do Natal foi a cruz. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vamos orar? Deus eterno, nós te damos graças nesta noite pela bênção de poder celebrar o advento, a primeira vinda do teu Filho Jesus a este mundo para consumar o plano que o Senhor concebeu desde a eternidade para resolver a questão da nossa dívida para contigo. E não poderíamos fazer isso sem um senso de gratidão, não poderíamos te adorar nesta noite como estamos fazendo, sem pensarmos no propósito daquela vinda, daquele nascimento tão especial, o mais especial de todos os nascimentos que já aconteceram na história da humanidade. E queremos te louvar porque a tua palavra nos fala tantas coisas acerca daquela época gloriosa, quando o céu baixou à terra e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cumprindo as tuas promessas, sinalizando para todos os homens que o teu plano eterno de redenção estava sendo cumprido conforme a tua palavra proferida pelos teus servos no passado, os profetas bem anunciaram de tantas e tantas maneiras, indicando tantos e tantos detalhes que iriam cercar aquela data magnífica quando o Senhor Jesus, o teu Filho bendito, se encarnou para que nós tivéssemos a possibilidade do perdão dos nossos pecados. E ajuda-nos a considerar isso nesta noite. E quando estivermos amanhã com nossos familiares, nos regozijando por tão grande dádiva, que o Senhor nos permita pensar, refletir sobre aquilo que a tua palavra nos ensina acerca deste evento tão significativo. É a nossa oração, a nossa súplica que te fazemos nesta hora em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. A vida não é um acontecimento imprevisível. E eu estou dizendo isso do ponto de vista divino. O salmista, só para citar um texto, no Salmo 139, o poeta nos diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Irmãos, se é assim que acontece com cada ser humano que nasce sobre a terra, muito mais nós deveríamos concluir a respeito daquele que é o Filho de Deus. Se nós temos, do ponto de vista divino, uma previsão clara de qual será a nossa vida, qual será o propósito que Deus nos estabeleceu para a nossa existência aqui, e até o tamanho dos nossos dias, seria um impropério nós imaginarmos que Jesus nasceu sem um propósito definido. E muito mais definido do que aquilo que a gente poderia dizer de qualquer pessoa. E a pergunta que a resposta do tema da pregação de hoje à noite oferece é: qual é o propósito do nascimento de Jesus Cristo? E a resposta não poderia ser outra, irmãos. A razão do Natal foi a cruz.
sem nenhuma dúvida. E nós podemos ver isso de várias e várias formas, de muitas e muitas maneiras. Há várias explicações acadêmicas e até com alguma lógica, mas que deixam a desejar e se mostram insatisfatórias na explicação do porquê Jesus nasceu, do porquê Jesus veio a este mundo, qual então a razão do advento naquele primeiro século. E eu queria apenas mencionar 3 razões que muitas vezes você encontra em livros que não possuem nenhuma base bíblica, escriturística. Alguns dizem que Jesus nasceu para expor o fracasso político da nação de Israel. Muitos ativistas apareceram para tentar libertar os israelitas do jugo romano. Desde que a nação da aliança caiu debaixo do jugo romano no ano 63, numa operação liderada pelo general Pompeu, tomando Jerusalém, em 63 a.C. E na opinião desses historiadores céticos, Jesus foi o personagem que mais se aproximou daquele ideal libertário, uma vez que muitos e muitos ativistas israelitas surgiram para tentar livrar Israel do jugo romano e não conseguiram. E esses historiadores dizem, olha, Jesus foi o maior de todos. Mas por ser o maior de todos, e ao longo do seu, da sua vida, do seu trânsito na Palestina, por ele ter sido maior, foi ele quem experimentou o fracasso mais retumbante e não conseguiu libertar Israel do jugo romano. E a gente pode dizer nada mais falso do que isso. Não há a menor evidência mínima que você possa imaginar de que Jesus tivesse aspirações políticas no exercício do seu ministério terreno. Para que você tenha apenas uma ilustração disso, você pega a multiplicação dos pães e peixes, quando Jesus realiza aquele milagre extraordinário, e a multidão extasiada toma a deliberação de proclamá-lo rei. Ele disse, olha, estou fora, esse projeto não tem nada a ver comigo. E ele escapa da multidão. E repetidas vezes você observa nos evangelhos que Jesus não tinha nenhuma aspiração política e ele não veio a este mundo para ser um libertador político sacudindo o jugo romano da nação, da aliança. Uma segunda opinião é que Jesus nasceu para oferecer para o mundo o mais extraordinário e insuperável modelo de virtude. Numa simplificação romântica, talvez você já tenha ouvido isso, Jesus é a personificação do amor num grau absoluto. Já ouviu isso? Jesus é a personificação do amor num grau absoluto. Uma redução extremamente simplista. Mas olha que coisa maravilhosa. Para você ter a ideia que essa observação não é uma coisa que cai no vazio. Os espíritas amam isso. Jesus é o amor supremo. Os esotéricos adoram essa máxima. E os místicos descomprometidos insistem em dizer que se os homens imitassem esse padrão, o mundo se tornaria um paraíso. Você já deve ter ouvido isso. Irmãos, ainda que Jesus tenha sido o homem mais divinamente radiante de toda a história, isso é muito pouco. E a gente pode dizer apenas uma parte de todo o legado que o Salvador nos deixou ao realizar o seu ministério terreno. Além disso, preste atenção, pedir
para que homens incrédulos imitem o Salvador e justamente no exercício da sua virtude mais distintiva, nós podemos dizer com toda a nossa força, é um grande descalabro. Porque como é que você vai pedir que homens incrédulos, simplesmente por uma decisão, talvez uma canetada, um decreto pessoal, agora possam manifestar as virtudes que adornaram o caráter do nosso magnífico Salvador? Isso não existe. E aí vem a velha ilustração. Pedir para que homens incrédulos manifestem virtudes espirituais é como pendurar maçãs de verdade em árvores de plástico. As maçãs vão morrer, porque as árvores de plástico não vão conseguir manter um fruto de verdade. São árvores de plástico. Homens não convertidos são árvores de plástico. Não podem manifestar virtude alguma daquelas que nós encontramos adornando o caráter do nosso Salvador. Mas terceira coisa, terceira opinião. Jesus nasceu para dar à humanidade uma religião mais compatível com as necessidades e carências do ser humano. Talvez ele veio para fundar a super religião, porque o mundo já tinha muitas religiões. Mas esses dizem o seguinte: olha, mas nenhuma religião daquele mundo antigo se compara com a religião que Jesus fundou. É uma religião perfeita, que atende a todas as carências e necessidades do homem. E é por isso que o cristianismo se tornou a maior religião de toda a história. Num certo sentido, isso é verdade. Porque é o evangelho verdadeiro que aperta todos os parafusos do homem perdido e desajustado. Faz com que o homem tenha a sua comunhão com Deus restaurada. Faz com que o homem agora possa enxergar o próximo com outros olhos. Faz com que o homem tenha um conceito correto acerca de si mesmo. Reajusta o homem com ele mesmo. E a quarta esfera, o evangelho reajusta o pecador com a natureza, com o mundo, com o cosmos. Essas são as quatro esferas. Mas, irmãos, por outro lado, não há algo tão incompatível com a natureza humana corrompida quanto a salvação pela graça mediante a fé. Não existe nenhum processo humilhante que se compare a isso. Eu fiquei pensando em algumas besteiras, né? Você quer uma coisa assim impossível de acontecer? Fiquei pensando tolice, irmão Raimundo, lá em casa. Pega um paisandu doente e diz para ele vestir uma camisa do Remo. Consegue? Um corintiano doente para beijar o escudo do Palmeiras. Consegue? Não consegue. Irmãos, como é que um homem morto nos seus delitos e pecados, perdido, não regenerado, vai agora receber essa nova religião, essa super religião de braços abertos, quando na verdade o cristianismo pede o coração do homem por completo, exige que ele se humilhe de forma absoluta, negue-se a si mesmo. Você conhece alguma coisa que se compare ao golpe que o evangelho aplica no ego? Irmãos, fazer com que um paisandu doente vista a camisa do Remo, isso é nada. Que um corintiano beije o escudo do Palmeiras, isso é nada. Isso é nada. Em comparação à mudança que o evangelho faz
no coração do pecador para que ele deixe de amar o pecado e passe a amar aquilo que Deus ama. E aborrecer aquilo que aborrece a Deus. Irmãos, não existe nenhum processo humilhante que se compare a isso. O cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. E o cristianismo se tornou a maior religião do mundo quando abriu mão disso. Quando deixou de pregar a salvação pela graça mediante a fé. E eu escrevi aqui, irmãos, as massas amam essa espécie de cristianismo confortável. Mas sabe de uma coisa? Esse não é o verdadeiro evangelho. Não existe cristianismo confortável. O cristianismo verdadeiro é aquele que pede o coração do homem. E isso só através das operações do Espírito Santo, fazendo com que o pecador ganhe vida para entregar o seu coração para aquele que é o Salvador. Logo, Jesus não pode ter nascido lá em Belém de Judá para dar início a uma religião dessa espécie. Não pode. Jesus não nasceu para isso. Irmãos, Jesus, como o maior de todos os ativistas judeus fracassados, não combina. Jesus, como o maior símbolo de excelência moral, também não, é muito pouco. Jesus, como o fundador de uma religião light, isso não é cristianismo. Portanto, essas explicações, elas não satisfazem. Jesus não nasceu para executar essas coisas, para realizar essas coisas. A razão do nascimento de Cristo é outra. E a segunda coisa, há boas evidências nas profecias bíblicas a favor da cruz como a razão do Natal. Excelentes provas na Bíblia. E preste atenção nisso. Se você fizer uma investigação superficial das Escrituras no Antigo Testamento, você vai chegar à conclusão de que a razão do nascimento de Cristo foi para que ele consumasse o plano eterno de redenção com a sua morte na cruz do Calvário. Olhe lá. Você sabe qual é a primeira profecia acerca do nascimento de Jesus? Da vinda do Salvador para o mundo? O chamado proto-evangelho. O primeiro anúncio da salvação na história. Abra lá Gênesis 3,15. A profecia mais antiga a respeito da salvação. Logo de início, Gênesis 3,15 diz o seguinte: este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Portanto, no primeiro anúncio do Evangelho que você tem no Antigo Testamento, você tem a informação de que o Salvador será ferido de forma mortal, apontando para a cruz. E o seu martírio será a mais retumbante vitória sobre Satanás, o inimigo das nossas almas. É assim que a profecia bíblica começa no Antigo Testamento. Mas eu não vou colecionar aqui um sem número de referências para confirmar isso. Eu apenas escolhi a primeira das profecias do Antigo Testamento e a mais messiânica de todas. Irmãos, o retrato profético que você tem mais retocado do Messias no Antigo Testamento mostra-o como um cordeiro que vai ser imolado para que através do seu sacrifício os pecadores pudessem ter a possibilidade da salvação. Você sabe onde está o retrato mais retocado de Jesus no Antigo Testamento?
Isaías 53. Abra lá Isaías 53. E veja do verso 7 até o verso de número 9. Quando o profeta diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem, quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Irmãos, eu apenas vou fazer a leitura, porque a leitura dispensa comentários. O profeta fala da morte de Cristo, ao mencionar a realidade do Messias. Terceiro, apesar de todas as maravilhosas ocorrências do Natal, o liturgo aqui fez referência à participação dos anjos, e verdadeiramente os anjos tiveram uma participação espetacular naquele anúncio do nascimento do Salvador. Mas apesar de todas as maravilhosas ocorrências que cercaram o advento, preste atenção numa coisa: Jesus nasce sob o signo da morte. Não é sem razão que Herodes intentou matá-lo. Você tem Mateus capítulo 2, verso 13. E não é sem razão também que você tem no Evangelho de Lucas um dos mais extraordinários testemunhos de um homem piedoso. E o evangelista diz 3 vezes que era um homem que tinha uma espiritualidade tão significativa a tal ponto de Lucas dizer que o Espírito Santo estava sobre ele, que era Simeão. E na profecia de Simeão, ele aponta para a morte de Jesus. No capítulo 2 de Lucas, no verso de número 35. Irmãos, essas observações demonstram que a vocação daquele menino desde o seu nascimento não era simplesmente para ser o mais excepcional dos modelos de virtude moral, mas o destino dele era indiscutivelmente a cruz. E eu vou parar por aqui, porque eu poderia mencionar no seu ministério público várias vezes as multidões tentando matá-lo. No Evangelho de João você tem pelo menos 4 vezes as multidões querendo executar Jesus Cristo antes da hora. O próprio apóstolo Pedro tentou desviá-lo da cruz e foi duramente repreendido pelo próprio Senhor, com palavras duras, lá em Mateus capítulo 16, verso 23. E os evangelistas nos dizem também que durante o seu ministério terreno, 3 vezes de forma solene, o Salvador disse: olha, eu estou destinado para morrer. Eu estou destinado para morrer. Eu vou morrer. Mas nas 3 vezes ele disse: eu também vou ressuscitar. Portanto, não há como discutir as profecias do Antigo Testamento e o próprio ministério terreno de Jesus Cristo apontam para a finalidade do seu nascimento, a morte, a cruz. E até agora o pastor Norval está perguntando, mas por que ele leu Gálatas 4, 4 e 5, né? Volte lá para Gálatas 4, 4 e 5. O texto diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, o kairós de Deus, o tempo aprazado, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. E aí no início do verso 5, você tem uma conjunção, rina, que geralmente ela é traduzida como para quê. Sabe uma coisa interessante, pastor? 2 vezes essa conjunção está aí no verso 5. Rina
para resgatar os que estavam sobre a lei. E ela é traduzida como a fim de que? A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Irmãos, essa é a teologia do apóstolo Paulo. Na plenitude dos tempos, Jesus Cristo nasceu. E nasceu de verdade. Ele não veio de paraquedas e caiu aqui neste mundo. Ele nasceu de uma mulher. E nasceu debaixo do regime da lei. Mas ele veio para cumprir o plano de redenção. E na teologia do Novo Testamento e do Antigo Testamento também, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate. O conceito de redenção tem a ver com resgate, a oferta de uma vítima inocente em lugar do pecador culpado. O apóstolo Paulo aqui está apontando para a cruz, para o sacrifício de Jesus. O nascimento de Cristo, portanto, teve como propósito, e a conjunção mostra isso, a cruz, a consumação do projeto de redenção, o sacrifício de uma vítima inocente em lugar de pecadores culpados, para que esse processo pudesse ser cumprido. Mas, irmãos, a pergunta é a seguinte: por que a cruz, então, é tão importante nesse esquema do cumprimento do eterno plano de redenção? Irmãos, a resposta é porque há implicações doutrinárias inegociáveis. Nós não podemos pensar no Natal sem fazer referência à cruz. Não podemos. Senão nós estaremos traindo aquilo que as Escrituras procuram nos ensinar. Isso não significa desvalorizar tudo o que foi feito e ensinado por Jesus durante o seu ministério terreno. Não estou dizendo isso. Aquilo que Jesus fez e ensinou durante os 3 anos e meio, mais ou menos, do seu ministério terreno, é muitíssimo importante. Mas não é o propósito maior da sua vinda a este mundo. Era a cruz. E eu não estou também depreciando a ressurreição. A ressurreição é a vitória de Cristo sobre a morte. Todo o ministério de Cristo apontava para a cruz. E a ressurreição nada mais é do que a reversão daquilo que Cristo cumpriu na cruz. Portanto, tanto o ministério terreno de Cristo como a ressurreição, essas duas coisas têm como referência a cruz. É por isso que a cruz é fundamental, é central na compreensão que nós devemos ter a respeito do plano da redenção. Irmãos, apesar disso, nós podemos dizer necessário se perceber que é na cruz que são exibidos os traços mais distintivos do caráter divino. É na cruz. É na cruz que você vai ver a santidade de Deus da forma mais exuberante. Porque a cruz nos diz, e compreensivelmente é algo até que extrapola o nosso entendimento, Jesus morreu porque o Deus que nós servimos, por ser superlativamente santo, ele não poderia deixar de reagir. E de reagir de uma forma tão absoluta em relação à realidade do pecado. Foi por isso que ele estabeleceu a cruz como sendo o modo através do qual o seu plano de redenção seria cumprido. A sua santidade foi provocada. E ele reagiu de forma superlativa à realidade do pecado. Mas é na cruz também que nós observamos a sua justiça sendo exibida da forma mais impressionante, como nós não somos capazes de apreciar. Porque na cruz, Deus vai punir de forma exemplar o pecado
derramando toda a sua ira sobre a pessoa do seu próprio filho, do seu único filho. Na cruz, portanto, nós vemos a justiça de Deus brilhando de uma forma extraordinária. E na cruz, nós também somos levados a apreciar o seu amor, de uma forma que nós não somos capazes de descrever. O amor de Deus é indescritível. Não podemos medir também. É imensurável. Nós podemos dizer, esse amor demonstrado por Jesus na cruz, nós não o merecemos. Ele é imerecido. Mas ele foi soberanamente demonstrado numa morte expiatória envolvendo o próprio Filho de Deus. E a gente fica pensando o seguinte, bem, é verdade que uma vítima inocente deveria morrer em lugar de um pecador culpado, mas que ele morresse de outra maneira, não dessa forma tão bárbara. O pior tipo já inventado pelos homens para executar um ser humano. E é por isso que o apóstolo Paulo nos diz lá em Filipenses capítulo 2, verso 8, que Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Ele poderia parar aí e colocar um ponto. Pastor Hugo, não seria até compreensível? Mas o apóstolo Paulo diz, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Mas o apóstolo completa, diz, e morte de cruz. É o que diz o texto. Para nós é alguma coisa que está longe da nossa realidade. Nós não apreciamos ninguém sendo executado através de crucificação. Mas naqueles dias era a coisa mais pavorosa que alguém poderia experimentar. Ser condenado à morte e a sua execução ser através da crucificação. Pois é, e Deus resolveu exibir tudo isso para mostrar a situação extremamente vexatória do ser humano, mas para demonstrar também o seu amor pela criatura perdida, pelo homem perdido. Toda vez que eu falo isso, me vem à mente a célebre observação do poeta Guerra Junqueiro. Ele dizia o seguinte, você sabe por que a cruz tem 2 paus? Porque nela você tem a exibição nada menos do que a justiça de Deus contrastando com o seu amor de uma forma que você não consegue conciliar de forma satisfatória. E o poeta disse o seguinte, quem é justo não perdoa. E claro, Deus não podia deixar para lá a questão do pecado. Ele não poderia abrir mão da satisfação da sua justiça eterna. Deus não poderia abrir mão. E é por isso que o poeta diz, olha, quem é justo não perdoa, não pode abrir mão. Mas o poeta conclui, dizendo assim, mas quem não perdoa não ama. Perfeito. Quem é justo não perdoa, mas quem não perdoa não ama. E é por isso que na cruz você tem a justiça e o amor de Deus se complementando de uma forma que você não consegue explicar satisfatoriamente. Nem homem vai conseguir explicar. Irmãos, sabe uma outra coisa que nos chama a atenção quando nós pensamos na cruz, como sendo absolutamente necessária? A cruz é o recibo mais garantido de quitação da dívida para pecadores arrependidos e perdoados. Olha que coisa maravilhosa. Os meus pais me ensinaram o seguinte, olha, 2 coisas. Quando você receber dinheiro ou der dinheiro, conte. E quando você pagar alguém, passe recibo.
Irmãos, qual é o recibo que nós podemos lançar mão de que nós fomos perdoados, completamente perdoados por Deus? Não há recibo mais extraordinário do que o recibo do Calvário, da cruz. Nada é mais contundente. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O recibo por excelência de que nós fomos completamente perdoados é a cruz. O nosso Salvador compareceu lá, em nosso lugar. Preste atenção nisso. O perdão que nós professamos ter recebido de Deus, ele não é confirmado de uma forma tão categórica como nós podemos fazê-lo com o recibo da cruz. Significa dizer que nós não confirmamos o perdão de Deus da forma mais exemplar possível com as sensações internas que nós experimentamos. Não é. Não é também pelas boas obras que nós praticamos. Também não. E não são através das práticas religiosas mais legítimas, as provas de maior peso que nós podemos oferecer para dizer que nós fomos completamente perdoados por Deus. A maior de todas as provas é o recibo da cruz. É o recibo do Calvário. E terceiro, por que a cruz é tão importante, tão central no evangelho que nós devemos anunciar e professar? É porque a cruz dá um cheque-mate no pecador. Não tem nada mais contundente que faça com que um pecador seja desafiado ao arrependimento e à fé do que a mensagem do Calvário, da cruz. Nada é mais contundente para um homem ouvir que um inocente Jesus morreu em lugar de pecadores culpados. Irmãos, a cruz implode a justiça própria. A falsa ideia que os homens alimentam de terem nascido com um bom coração. Essa é uma ilusão. Os homens também alimentam a falsa ideia de terem um saldo positivo na contabilidade que eles fazem, contrastando ou colocando um contra o outro os pecados com as boas obras que eles praticam. Nada mais falso, porque os homens não possuem um saldo positivo. Sem méritos e sem créditos, a única esperança para o pecador confrontado com essa realidade da sua natureza corrompida e do seu saldo infinitamente negativo, a única saída para esse homem que foi confrontado com essas duas realidades é recorrer à cruz. Preste atenção, recorrer à cruz para receber graça e fé. Que coisa interessante. E preste atenção, essa foi a pregação de Jesus. Abra Marcos 1,15. Veja como eu não estou errado. O que foi que Jesus pregou ou começou a pregar depois que João Batista foi preso? O evangelista diz que Jesus começou a pregar: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Irmãos, os apóstolos apenas reverberaram isso. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, você tem: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Mesma coisa, graça e fé? Parece um copiando o outro. Não.
É porque a salvação só se processa através desses dois elementos, graça e fé. Sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Irmãos, nós jamais devemos nos esquecer disso. Jamais esqueça disso. E amanhã na reunião com a sua família, recorde isso. A razão do Natal foi a cruz. Natal sem cruz. Quero dizer 3 coisas. Você quer saber o que é Natal sem cruz? Já parou para pensar na possibilidade ou na impossibilidade de nós termos vida sem luz? Não existe. Não existe a possibilidade de existir vida sem luz. Foi por isso que, na obra da criação, o próprio Criador disse: haja luz. Haja luz. Porque não existe vida sem luz. Mas Natal sem cruz é como você imaginar vida sem luz. Não existe. Você quer saber também que o que é Natal sem cruz? É almoço sem comida. Já pensou você convidar alguém para almoçar? Venha para o almoço. E a pessoa vai dizer assim: cadê a comida? Você não me convidou para o almoço? Eu lhe convidei para o almoço, mas é um almoço sem comida. Já viu isso? Só se o camarada estiver pirando, né? Convidar alguém para o almoço sem comida. Não existe almoço sem comida. Assim como não existe Natal sem cruz. E uma última comparação. Você quer saber o que é Natal sem cruz? É vida espiritual sem novo nascimento. Será que é possível? Será que é possível alguém experimentar das realidades de Deus? Do perdão para os seus pecados? Das delícias da vida espiritual? De ter expectativa da vida eterna? Sem nascer de novo? Sem passar pelo arrependimento e pela fé? Não existe. Natal sem cruz é como vida espiritual sem novo nascimento.